Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de ética. Infelizmente, o Zoom travou e nós não pudemos ter convertido a nossa aula tão gostosa que nós tivemos, na verdade, onde todos participaram, falando dos seus medos, do que te deixa feliz, de uma mensagem, né, com uma palavra, esperança. Uma palavra que para nós, nesse momento, é tão importante, né? E ouvir vocês nos deixa com o coração mais tranquilo, mais sereno, mais cheio de expectativas. Então, eu vou regravar a nossa aula para que ela possa estar postada. Mas antes de começar a aula, eu quero deixar dois recados. O primeiro recado aqui, na segunda-feira, na aula de português, na aula de matemática, eu irei tirar um tempinho para fazer as correções dos para-cas. Então, você entra lá na escola web, vai lá no post, pega o para-casa de ontem sobre singular e plural, faz no seu caderno com bastante capricho, bastante atenção. Hoje, lá na tarefa está escrito o que é para você fazer de português, que é para você fazer um bilhete, ok? Que é uma forma de gênero textual, é um dos gêneros textual que nós estudamos. Então, você vai criar um bilhete para um dos seus colegas. E no post de matemática de hoje, tem lá uma atividade da matéria de hoje, que foi subtração. Então, eu peço a vocês que vão até o post, que façam as atividades para que nós possamos corrigir e sanar toda e qualquer dúvida. Certo? Segunda coisa que eu quero pedir a vocês. Hoje, na aula de português, nós perdemos muito tempo, porque todo mundo quer falar de coisas que às vezes não é pertinente. O que é pertinente? Legal para o momento. Vou dar um exemplo. Eu fui falar sobre carta. Aí, porque ano passado, ano retrasado, meu papagaio escreveu uma carta para o periquito. Ok, beleza. Nós vamos interagir, mas eu vou pedir a vocês que esperem a professora explicar primeiro. Deixa a Eliane explicar, calma o coração, presta atenção, fico atenta aos detalhes. Faça o seu registro com uma letra bem bonita, organizado no seu caderno, para que você possa usufruir desse registro futuramente, ok? Porque o seu caderno é o seu material de estudo. Então, se você não estiver prestando atenção e fazendo os registros, você pode vir a ficar prejudicado. E quando a gente deixa todo mundo falar, a aula se perde. Então, tem colega brincando no chat, tem colega brincando em celular, tem colega fazendo outras coisas, rodopiando na cadeira. Pessoal, aula é momento de concentrar. Imagina se eu ficar aqui fazendo caretas, caras e bocas. Não é legal, porque quem está aqui está vendo. Ok? Todo mundo está vendo. Então, fica atento. Vamos mostrar que nós somos, né, pessoas civilizadas, bacanas, inteligentes, e prontos para crescer. Vocês não são mais bebês, são mocinhas e rapazes. Isso não é uma briga, isso não é uma punição, isso é apenas um alerta. Precisamos crescer. E para que nós possamos crescer, nós precisamos mudar a nossa postura. Então, hoje, na aula de ética, nós vamos falar sobre medos. Né? Semana passada, na nossa aula de ética, nós falamos sobre apelidos, né? Então, eu deixei vocês ao final da aula, eu abri para que vocês falassem os apelidos que gostam e que não gostam. Todo mundo tem um apelido, seja ele carinhoso, ou seja ele de forma desagradável, pejorativa, né? Eu sempre fui chamada de Ninha, pela minha mãe. É um apelido carinhoso que a minha mãe colocou. Eu até perguntei se eu podia chamar a Eduarda de Duda, né? O Daniel de Dani.
Porque a maioria das pessoas chama, mas se eles não nos dessem a oportunidade nem a liberdade, é lógico que eu não iria fazer. Então, hoje, nós vamos falar sobre medo. Você tem medo de quê? E nada melhor do que ouvir uma história. Vem comigo, vem. Então, nós temos aí, para você fazer o seu registro, a data de hoje. Aula 3 de Ética, data 19/2/2021. Eu vou iniciar a aula contando uma história e depois nós vamos fazer as atividades devidas, ok? Peço que vocês prestem bastante atenção ao ouvir a história. Eu não sei vocês, mas quando eu estou ouvindo uma história, eu tento me imaginar fazendo parte daquela história, para que eu possa entender, viajar nesse mundo da imaginação. Então, eu convido a você a pôr seu cinto de segurança, a sentar corretamente e viajar junto comigo nessa aula de ética e nessa história tão bacana que eu vou contar agora. O pássaro e seus medos. Vamos, antes de começar, analisar essa capa desse livro. O título fala O Pássaro e seus medos. Mas olha a cara do pássaro. Está demonstrando medo? Ou os colegas deles, os outros animais, é que estão demonstrando medo? Será o que essa história vai tratar? Será que o pássaro vai criar coragem e vencer os seus medos? Será que esses outros animais têm medo de quê? O que pode fazer uma onça temer? E um lobo? Fico intrigada. Vamos descobrir juntos? Havia um pássaro que voava feliz por ter encontrado suas cores. Agora percebia o quanto podia ajudar o mundo fazendo bem. Numa tarde nublada, enquanto voava sobre a floresta, ouviu alguém chorando. Foi procurar quem era. No meio das árvores, encontrou uma onça toda encolhida que chorava. O que houve, oncinha? Sou uma onça. Você pensa que eu estou com medo? Ah, quando o sol voltar a brilhar, um trovão e um raio forte cortaram o céu. E a onça gritou. Posso ajudar você, oncinha? Disse o pássaro. Tabum! Se é eu, ia gritar igualzinho a onça. Um trovão e um raio bem forte. Bem, é que eu sou uma onça e toda onça deve ser corajosa, mas tenho medo de chuva, de raios e trovões. Pobrezinha. Sei que o barulho é assustador, é muito alto e nos pega de surpresa. Mas, se parar para pensar, ele nos alerta para nos proteger, para nos avisar e não sairmos do nosso cantinho de proteção. É verdade.
Olha os dois aí conversando. A chuva já ia se passando, o sol já começava a brilhar novamente, como o dia de hoje. Começou chuvoso, de repente o tempo ficou fechado, com as nuvens carregadas, choveu de novo e agora está começando a limpar. Sol aparecendo de novo. Enquanto falavam, a chuva foi passando e ao longe foi surgindo um lindo pôr do sol. É só você olhar pela sua janela e contemplar esse mesmo detalhe que eles estão a nos contar. O pássaro convidou a onça para um passeio. No caminho, ouvir um soluço, um suspiro. E nas folhagens encontrar uma coruja toda encolhida. O que houve, coruja? Perguntou a onça. Por favor, não conte a ninguém, porque as corujas são bichos noturnos, mas não gosto do anoitecer, tenho medo do escuro. Já imaginou o tanto que ela sofre? Tudo bem, coruja. O escuro não nos deixa ver, e isso pode dar medo em qualquer um. É comum. E o medo do desconhecido, ainda mais quando as luzes da cidade chegam aqui e formam sombras estranhas, falou o pássaro. Olha lá. Já tentou espiar para ver o que é? Perguntou a onça, bem desconfiada. Ufa! Era apenas a sombra de uma grande árvore. Começaram a rir e brincar de contar os medos. Eu já tive medo de abelhas. Eu já tive medo de escuro. Eu já tive medo de ficar sozinho. Eu já tive até medo de voar. Eu também já tive. Puxa, temos medo do que a gente não conhece, concluiu a coruja. Coruja, tive uma ideia, disse a onça. Junte-se a nós. Se tivermos junto, tenho certeza de que o medo diminuirá. Está bem, respondeu a coruja, e juntos continuaram. Amizade. Estavam aproveitando a noite cheia de estrela e até já brincavam de dar nome para as sombras, quando viram um coelho correndo de um lado para o outro. Está tudo bem? Quis saber a coruja. Mais ou menos. Estão vendo aquele tronco ali? Preciso passar por cima dele, mas tenho medo de não conseguir e cair. Mas eu vou mesmo assim, respondeu o coelho. Muito bem, coelho, você é muito corajoso, admirou a onça. Você me acha corajoso? Na verdade, sou mesmo um grande medroso. Pois qual coelho não saltaria um tronco desse? Foi então
que o pássaro contou uma história surpreendente. Uma vez encontrei um lobo-guará assustado, tremendo, e ele me contou que tinha medo de ficar sozinho e tinha vergonha de ter esse medo. Afinal, era um lobo. Todos os bichos olharam desconfiados. Como assim? Lobo-guará com medo de ficar sozinho? Já imaginou? Um animal carnívoro, noturno, mamífero, com medo de ficar sozinho. Nem acredito. Ué, acontece sim. Ele contou que se perdeu e se sentiu abandonado, e isso o deixou mais aflito. Então, a melhor coisa a fazer é respirar fundo e manter a calma para pensar no que fazer, completou. Ah, e tem outra coisa. Sentir vergonha dos nossos medos não é preciso. Sabem por quê? Porque toda coragem nasce de um medo. E coragem é uma força positiva, incrível de saber e de sentir. O medo é apenas um mensageiro que mora dentro da gente e avisa quando está para acontecer algo diferente. Assim, dá tempo de buscarmos proteção. Compartilhou o pássaro. Que pássaro inteligente. Mas temos que descobrir qual medo irá nos ajudar mais. O medo que nos paralisa, que deixa a gente sem movimento, sem ação, ou o medo que nos protege? Qual esse medo você tem? Qual medo você precisa vencer? Medo que te paralisa, te deixa como estátua, você não mexe braço, não mexe perna, não mexe praticamente nada, nenhum músculo do corpo. O medo que você tem e aí você se protege. A única coisa que não podemos ter é o medo que nos prejudica. Imagina, se eu sei que subir numa árvore é perigoso, para que eu quero vencer esse medo? Né? Pássaro, como você sabe tudo isso? Você nunca teve medo? Que saber o coelho. Claro que tem alguns medos. Para conseguir essas cores, tive que enfrentar muitas coisas difíceis. E essas situações, descobrir minhas cores. Mas a cada desafio que surge, sempre encontro amigos para me ajudar. Vocês lembram no início da história? O pássaro não era tão colorido. E à medida que ele foi ajudando, compartilhando seus aprendizados, ele foi ficando mais e mais colorido. E o pássaro ficou feliz. Assim como um dia um pássaro sábio explicou a ele como encontrar suas cores, ele agora pôde ajudar seus amigos e enfrentar seus medos. E então ele percebeu que as suas asas agora não eram só coloridas, elas eram também brilhantes.
Era o brilho do conhecimento. E você? Tem medo de quê? Que medo você tem? O medo que te paralisa? O medo que te dá segurança? Quem você é nessa história? Você é o pássaro que busca ser amigo de todos e ajudar a todos? Ou você é apenas um medroso que não procura vencer os seus medos? Precisamos parar e pensar. Quem somos nós? O que precisamos vencer? De que temos medo? Ao longo da nossa vida, nós vamos ter medo de muitas coisas. Como na aula ao vivo, colegas disseram que tinha medo de ser sequestrado, medo de barata, como eu, que para uns é um bichinho inofensivo, pequenininho, mas para mim, que tenho medo, que ainda não consegui vencer, a barata transforma num dinossauro gigante. Mas eu ainda não consegui vencer o meu medo. Já tentei, mas não tive a coragem do pássaro. Porque só de pensar na barata, eu chego da calafrio, a suar frio de desespero. Mas eu já melhorei muito. Quando eu era mais nova, eu tinha vontade de dirigir, mas tinha medo. Eu tinha medo. E eu achava que se eu dirigisse, eu podia bater o carro ou atropelar outra pessoa. E aí, esse medo estava quase me paralisando, me impedindo de crescer. Mas eu fui lá e venci. Eu achei um pássaro sábio na minha vida. O meu instrutor. Um senhor velhinho que me falou assim: Eliane, você dá conta. Vamos fazer 2 aulas comigo. Se você não gostar, você para. Na primeira vez que eu entrei dentro de um carro, atrás do volante, eu me senti a mulher mais poderosa que podia ter naquele instante. E quando eu comecei a andar, o carro morreu. E eu achei aquilo terrível. E eu falava com ele assim: senhor Vicente, eu não vou conseguir. Ele, calma, pisa no freio, põe no ponto morto, liga o carro de novo e acelera, dona Eliane, porque a senhora vai conseguir. E hoje eu dirijo para todo lado. E eu sempre lembro do São Vicente, que foi um pássaro sábio na minha vida. Me ensinou a vencer o medo. Eu morria de medo de dar aula aqui online. Aí a primeira aula que eu dei o ano passado online, os meninos acharam o máximo. Ficaram todos felizes e as mães começaram a elogiar e eu comecei a gostar. E esse negócio tá bom demais. É lógico que a gente quer vencer o coronavírus para a escola voltar. Porque se tem uma coisa que eu gosto e que me deixa muito feliz, é poder abraçar o outro, trocar energia com o outro. Ah, como é bom! Como me faz feliz! Agora, você lá no seu caderno, você vai escrever a palavra atividade, atividades, e vai colocar o número 1.
Você não precisa escrever a questão. Você vai colocar o número 1 e você vai escrever 3 coisas que você tem medo. Será que você tem medo de cachorro, de gato, de barata como eu? Será que você tem medo de andar de avião? Eu também tinha. Mas depois que eu andei, gente, é o negócio melhor do mundo. Você nem bem subiu, já desceu, já chegou no lugar. É rapidinho, é, ó, coisa de louco. Depois que você escrever as 3 coisas que você tem medo, que te deixa com medo, se tivesse uma chuva muito forte, com muito relâmpago, muito trovão, eu tenho medo de ficar na rua, por causa das enchentes, né? Aí o que que eu faço? É um medo que me traz segurança, porque aí eu corro para ficar na minha casa. Mas ele não me paralisa, não. Mas uma barata me paralisa. Eu fico desesperada, eu fico sem ação. E você? Escreve aí para mim. Depois que você escrever, você vai passar um traço de capricho. E vai escrever o número 2 e vai escrever 2 coisas que te deixam feliz. Eu já disse as minhas. Abraçar, olhar no olho de pertinho, sentir a energia. E como uma boa gordinha, comer, claro, né? Aí teve coleguinha que falou, estar com a família, né, gente? Viajar, brincar com os cachorros, jogar bola. Tem tanta coisa que deixa a gente feliz, não é verdade? Ainda bem que tem mais coisa que deixa a gente feliz do que coisa que deixa a gente triste, com medo. Depois que você escrever as 2 coisas que te deixam muito feliz, você vai passar um traço colorido e você vai escrever uma frase que você já sabe que frase é um conjunto de palavras, e nessa frase tem que aparecer a palavra esperança. Aí teve um colega que falou assim: a esperança é a última que morre. E é verdade. Enquanto nós temos esperança, nós temos vida, nós temos sonhos, né? A minha esperança é que o coronavírus passe para que nós possamos ser felizes. Tem colega que disse assim também. E aí, nós seguimos firme com a nossa esperança. Teve colega que disse assim, olha, a minha esperança é que eu seja salvo. Amém, eu também. Né? Dos 2 jeitos, salvo em Jesus e salvo da violência, do homem mau, da fofoca, da intriga. Agora eu vou para a telona, já que você já escreveu aí 3 coisas que você tem medo, 2 coisas que te deixam muito feliz e uma frase com a palavra esperança. Então, eu vou reforçar. Eu tenho esperança que nós possamos ser cada dia mais amigos, mais parceiros. Vocês, alunos, vocês, familiares, eu, professora, a equipe da escola, que nós possamos juntos caminhar e crescer a cada dia mais enquanto pessoa, que nós possamos alcançar o nosso objetivo, que é trocar conhecimentos, formar cidadãos do bem, que lute para um mundo melhor. Esse é o nosso desejo. Então, que na semana que vem, você pegue firme, né, com seus cadernos, aproveita, faça 2 margens todo dia no seu caderno, para que o seu caderno fique assim, perfeito. Porque em breve nós vamos voltar. E quando voltar,
Eu quero ver os cadernos com as letras bem lindas, com bastante imagem, para eu colocar lá um adesivo bem bonitinho, porque eu gosto de fazer isso. Mas a gente só pode elogiar o que tá bom, porque senão eu estou mentindo, certo? Então, vou reforçar. Quem não fez o para casa de português vai entrar lá no post. Tem o para casa de ontem no post e no hoje de tarefa, que é fazer um bilhete. Então, tem 2 para casa de português, o de ontem e o de hoje. E no post de matemática de hoje, tem um para casa de hoje, ok? Então, na segunda-feira, eu irei corrigir o para casa. Só vai participar da correção quem faz para casa. E lembrando, não precisa já chegar na aula com as mãozinhas levantadas. Acalma o coração. Quando vocês estão calmos, todo mundo consegue falar. E é esse o nosso intuito, que todo mundo possa participar. Combinado? Então, olha, eu vou ficando por aqui, vocês vão ficando por aí. Um beijo estralado, um abraço apertado, fiquem com Deus, bom descanso, bom final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Nos encontramos, ok? Ó, põe um coraçãozinho aqui para fechar com chave de ouro. Tchau, turminha!